Irmãos, eu vou falar hoje sobre o tema Uma Igreja Modelo, amém? Quando você pensa numa igreja modelo, modelo significa exemplo, né? Padrão, referência, é algo que pode ser seguido ou imitado, né? Pode falar também sobre um protótipo, né? O primeiro exemplar que deve ser copiado na sequência, né? Então, quando você pensa hoje aí, rapidinho, pensa aí contigo e teco. Quando você pensa em modelo, uma igreja modelo, o que vem à sua mente, né? Uma igreja ideal. E, claro, podem vir muitos aspectos, né? Espirituais, aspectos físicos, né? Tantos aspectos sociais, mas Paulo elogiou uma igreja e falou que essa igreja era uma igreja modelo. E existem algumas características dessa igreja que eu quero compartilhar conosco hoje. Somos uma igreja, irmãos, que está buscando o tempo todo, sempre crescer no Senhor, amém? A gente tem essa consciência de que estamos muito bem por causa de Jesus, mas ao mesmo tempo temos consciência de que a gente sempre pode melhorar um bocadinho, não é verdade? Um bocadinho ou um bocadão, né? Mas sempre podemos melhorar. E a gente tem esse coração, irmãos, sempre disposto a crescer, a melhorar, a avançar. Eu quero que você ouça essa mensagem como nós, Verbo da Vida, Porto Alegre, Zona Norte, coletivo, mas você também como individual, como igreja de Cristo, né, parte do corpo de Cristo, ouça essa mensagem de uma forma que você possa aplicá-la na sua vida também. Eu estou falando da igreja em Tessalônica. Paulo escreveu 2 cartas, pelo menos, né, a essa igreja, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, e já nós vamos entrar nessa carta. Mas essa igreja começou na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele tinha 2 parceiros principais com ele ali, Silas e Timóteo, e eles estavam juntos nessa viagem. Depois de que Paulo foi preso com Silas, em Atos 16, uma passagem muito conhecida, né, que eles estavam orando, cantando louvores à meia-noite, e aí as prisões se abriram, eles foram libertos e tal. Isso era em Filipos, uma cidade vizinha à Macedônia. Então logo depois eles entram ali para Tessalônica, e Paulo passou 3 sábados, fala comigo assim, 3 semanas, isso aqui já me chamou tanta atenção, porque 3 semanas com o apóstolo Paulo, já foi suficiente para eles ficarem uma igreja modelo, aleluia. Então tem uns aqui com 30 anos de evangelho, né? Então eu acho que conteúdo a gente tem, irmãos, amém? Glória a Deus, não é falta de Bíblia, amém? A gente pode mesmo viver isso aqui de verdade. Então Paulo passou 3 sábados, na verdade nem foi 3 semanas completas, foram 3 sábados ensinando nas sinagogas, e aí fala que nesses 3 sábados, muitos judeus e muitos gregos se converteram, né? Paulo alcançou tanto os judeus quanto os gregos, como de costume, não porque Paulo gostava, né? Mas como de costume, Paulo foi perseguido lá em Tessalônica e teve que fugir correndo, senão ia ser assassinado. Por isso que foi tão rápido também, senão ele possivelmente ficaria mais tempo, né? Mas foi muito rápido por causa da perseguição, e ele partiu para descendo ali, hoje para a gente olha a Grécia, né? Ele foi descendo a Grécia, lá para baixo, chegou em Bereia, onde o povo foi elogiado, aqueles de Bereia, que são nobres para receber a palavra. Na sequência foi para Corinto e depois voltou para o seu lugar de origem. Aí depois de sair dessa viagem, Paulo ficou desejoso de ter mais tempo com os irmãos e enviou essas cartas. Quando ele enviou essas cartas, Timóteo tinha trazido notícias lá de Tessalônica, e é por causa dessas notícias que Paulo vai tanto dar alguns conselhos, quanto elogiar os irmãos de Tessalônica. E nós vamos meditar aqui, principalmente no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Se você quiser a sua Bíblia, eu te incentivo a isso. A gente está numa geração bastante digital, né? E de repente a gente pode correr o risco até de se afastar um pouquinho da leitura bíblica, até mesmo nos cultos, né? Então se você está com a sua Bíblia, mesmo digital, abre ela aí, acompanha a sua Bíblia, amém? É o melhor a ser feito. Caso você não tenha, não tem problema, que os textos vão aparecer aqui no telão para você acompanhar também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: Paulo, Silvano,
Silvano era uma outra forma de chamar Silas, por causa da questão dos idiomas e tal. Às vezes você vê os nomes diferentes, né? Mas era Silas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pula 2 versículos, vai do 6 a 8. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Você prestou atenção no que leu? O Paulo está dizendo, irmãos, que essa igreja, ela se tornou um modelo tão feroz, forte, maravilhoso do Evangelho, que Paulo estava dizendo, rapaz, a gente nem está precisando voltar para essa região, porque o Evangelho aí já está sendo pregado suficientemente. Uma igreja maravilhosa. Então imagina comigo, irmãos, uma igreja que começou por causa de 3 reuniões ou 3 semanas com o apóstolo Paulo, amém, num lugar chamado Tessalônica, lá na parte mais ao norte, nordeste ali da Grécia. Aí essa igreja estava praticando, zelosa, crescendo espiritualmente, e essa igreja estava fazendo tanta diferença na região, que toda a região de Macedônia e Acaia estava suficientemente sendo influenciada pelo Evangelho, recebendo o genuíno Evangelho, a ponto do Paulo, que a gente já sabe bem como era, tipo, o negócio dele era estar nos lugares, ir para as ações, Paulo dizer, aí eu não preciso ir mais. Sabe, para você ter uma noção, uma igreja, numa região nordeste ali da Grécia atualmente, estava alcançando e influenciando um espaço, um território, aproximadamente do tamanho de, contando assim, Rio Grande do Sul mais Espírito Santo, como 2 estados. Era mais ou menos um Uruguai e meio, uma igreja, porque estava vivendo o que ouviu 3 semanas, estava transformando o tamanho de um estado inteiro, ou de países inteiros. Aleluia! Era muito maravilhoso o que estava acontecendo aqui, a ponto, como eu disse e repito, porque isso aqui também me chocou, sabendo como era o apóstolo Paulo, como ele era feroz para ir pregar a palavra, fala, Paulo, aí eu não preciso me preocupar mais, aí o evangelho já está sendo pregado de uma forma excelente. Aleluia. Agora para comigo para pensar um pouco, irmãos, o que nós podemos fazer? Olha a quantidade de pessoas, de vidas, de lugares que nós podemos alcançar. E lembrando, irmãos, sem WhatsApp, sem Instagram, sem YouTube, amém? Sem avião, sem carro, era cavalo, irmãos, amém? Aleluia, um cenário muito diferente e uma expansão de uma influência sobrenatural. Eu quero que você saia daqui consciente do poder da influência que você tem. Você é um homem, uma mulher extremamente influente sobre a face da terra. Deus pode fazer coisas através de você sobrenaturalmente. É muito fácil nós ficarmos, irmãos, limitados a um cenário, né? Condicionarmos a nossa vida a um contexto local, né? A uma coisa um pouco mais limitada, muito fácil. Tem muitas pessoas que não conhecem, por exemplo, né, outros estados, países, lugares, cidades às vezes, né, porque elas ficam ali tão
acomodadas, né? Não que seja uma regra, que todo mundo tenha que fazer, mas quem sai para conhecer outros lugares, viaja para outras culturas, sabe como isso é bom, né? Como isso fortalece, faz a gente crescer, amadurecer, aumentar a nossa visão de mundo, né? Como isso é importante. Agora tem pessoas que vivem ali num contexto, irmãos, local tão limitado, e essas pessoas, às vezes, vivem toda a vida delas ali, sempre naquele contexto, né? E acaba que deixa a sua mente, a sua mentalidade e também o seu poder de influência muito limitado. Sabe, Deus, irmãos, Ele certamente, quando pensou em mim e em você, Ele pensou na gente podendo influenciar de uma forma sobrenatural. Ele nos viu, irmãos, não apenas vivendo o nosso mundinho, entenda o que eu quero dizer com isso, amém? Nós vivendo em torno de nós mesmos, vivendo em torno apenas da nossa família, vivendo apenas ali, aquela coisinha, envelhece ali e fica ali. É uma escolha de vida, mas sabe que você tem potencial para romper isso e ir muito além disso, eu sei que você tem. Aleluia! E sabe, irmãos, quando vamos meditar na palavra, nas escrituras, a gente é impulsionado por Deus para não ficar com essa mentalidadezinha, sabe, minha vidinha, meu negocinho, minha famíliazinha, eu aqui. Porque nós vemos lá, nós tivemos a matéria essa semana na Escola de Ministros sobre missões. Aí meditamos, né, profundamente sobre o ID de Jesus para a igreja, dizendo, vai, Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Ou seja, Jesus, irmãos, olhou para a igreja, olhou para cada um de nós e nos instigou a romper fronteiras. Ele nos instigou a influenciar mais, a sair daquele lugar mais concentrado e nós expandirmos as nossas tendas, né, avançarmos mais para tocarmos em mais vidas. E uma igreja modelo é uma igreja que influencia. Uma igreja modelo é uma igreja relevante, amém? Que faz realmente diferença no lugar, na região onde está. Então, quais características, né, que devemos ter, biblicamente falando, para sermos uma igreja modelo? Quando eu perguntei, né, sobre o que é para você uma igreja modelo, uma vez eu estudo muito sobre isso, né, buscando melhorar, crescer, e aí teve um ministro, né, que estava ensinando sobre 15 características das igrejas que mais crescem no mundo. E aí eu fui estudar aquilo, era como um mini curso, alguma coisa assim. E aí eu fui estudar aquilo, das 15 características, irmãos, eu acho que 14 eram materiais, eram estruturas físicas, sabe? Fala sobre programação, sobre conforto para as pessoas, né, sobre um departamento infantil adequado, uma recepção calorosa, essas coisas, não é? Tudo bem, eu entendo, e nós aqui, como foi confirmado aqui no aviso, como é praticado por nós acreditamos que excelência, manter um prédio excelente é pregar o evangelho também. Amém? A gente acredita que as pessoas são tocadas pelo Evangelho desde o momento que elas são recebidas com excelência. Amém? Então, um ambiente adequado, né, uma estrutura excelente, ela de fato prega o Evangelho. Mas isso não é a coisa principal da história. Porque nós também não podemos escolher uma igreja só pelo conforto. Ou principalmente pelo conforto. Ou pela estrutura que ela proporciona para nós. Amém, irmãos? A igreja não é um comércio, que a gente vai lá para consumir. Isso aqui, hoje à noite, que você está fazendo, certamente eu tenho certeza, que você não veio hoje aqui para consumir algo. Você veio para prestar culto a um Deus vivo. Amém? Então, quando a gente está consumindo alguma coisa, certamente, a gente olha a qualidade, né? A gente pesquisa o custo-benefício mais adequado, né? Para a gente consumir aquilo, não é? Mas igreja não é um lugar para consumir, igreja é um lugar para adorar ao Deus que vive e reina para sempre. Porque adoramos ao Deus vivo, então somos excelentes. Amém? É uma consequência, é um resultado da nossa adoração a Ele. Amém? E uma forma de pregarmos também. Agora vamos ver o que Paulo fala sobre essas características que tornaram a igreja de Tessalônica um modelo.
Primeiro, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, na primeira parte do texto, ele diz que ele se lembrava da igreja de Tessalonicenses, diante do nosso Deus e Pai, e da operosidade da fé que eles tinham, ou eles têm, amém? Então a primeira característica que Paulo observou, que tornava a igreja de Tessalonicenses uma igreja modelo, ela era uma fé operante, amém? Fala comigo, fé operante. Essa palavra aqui, operosidade, né, ele fala em uma versão, diz operosidade da vossa fé. Essa operosidade é uma palavra grega que significa serviço, trabalho, ação, obra. Ou seja, era uma fé que tinha demonstração na obra, amém? Ela era mostrada pelo trabalho. Era uma fé que operava, era uma fé que funcionava, que dava para ser vista. Então, uma igreja modelo não é uma igreja que crê só por dentro. Crente 007. Uma igreja modelo não é aquela vida que você vive a sua fé apenas para si mesmo. Sou crente por dentro, né? Eu amo Jesus por dentro, tudo é por dentro. Eu oro por dentro, eu creio por dentro e nunca dá para ver por fora. Entenda, irmãos, fé de fato é por dentro, fé é do coração, mas a fé de uma igreja modelo é vista por fora. Amém? Ela é observada, ela pode ser vista, ela pode ser observada, dá para ver quem é da fé. Amém, irmãos? Então uma igreja modelo é uma igreja com uma fé em operação, é uma fé ativa, uma fé que produz ação. Fé, irmãos, não é apenas esse sentido de crer, chamando a existência para falar e existir. Não é só sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre também a sua fé em Jesus. O fato de você ser crente. A sua fé. Amém? O fato de ser crente. O que isso gera de resultado externamente falando. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que estava num contexto de idolatria. Grécia, gente. Aquele monte de deuses lá, aquela confusão danada. Eles estavam nesse contexto, mas o que aconteceu? 3 cultos, eles ouviram a palavra, se arrependeram da idolatria e passaram a viver uma vida diferente. Só há um Deus, só há um Senhor, minha vida pertence a só um. Algo mudou na confissão, no comportamento, no testemunho de vida, algo mudou na vida daquelas pessoas, e agora toda a região estava vendo um povo diferente. Olhando para isso assim, meu Deus, esse pessoal ouviu alguma coisa diferente, eles estão vivendo de uma forma diferente, eles estão crendo de uma forma diferente, amém? Uma fé ativa, uma fé viva, ou seja, a fé, irmãos, a nossa fé não pode ficar trancada aqui no domingo à noite, a nossa fé não pode ficar trancada dentro da gente. Eu sou crente por dentro, tem que ser por fora, irmão. Tem que aparecer nas palavras, tem que aparecer no testemunho, tem que aparecer no Instagram, no Facebook, tem que aparecer. As pessoas têm que saber que você é crente. Eu sei, irmãos, que há um tempo atrás, nós olhávamos para as pessoas e tinha umas pessoas assim, exagerando um pouco nessa questão do testemunho, virando chato, sabe, crente chato, que não era só crente, mas era chato. Mas sabe, irmãos, dá para ser crente sem ser chato, e ser crente de verdade, testemunhando uma novidade de vida, uma mudança de comportamento, amém? Eu sei, irmãos, que algumas coisas da vida cristã são processos, amém? Eu sei que a gente não vem num culto como esse, confessa a Jesus, e pim, e estou 100%, eu sei que não é assim, nós todos passamos depois de um primeiro momento, de uma decisão a Jesus, confessar Jesus, nós passamos agora por um processo de amadurecimento, né, de transformação, de crescimento espiritual, tem coisas que vão sendo deixadas no processo de crescimento, é assim ou não é? Eu sei e respeito isso, porque espero que isso seja respeitado na minha vida também, e todo mundo respeite um ao outro, e ande em amor um com o outro, está tudo certo, mas irmãos, a decisão de mudar mesmo, de transformar mesmo, de seguir, agora eu sou crente, agora eu decidi trazer a minha vida para Jesus, eu tenho um Senhor,
Eu tenho um mestre, eu tenho um dono, eu quero viver em novidade de vida, e eu sei que Deus vai me dar poder, graça, sabedoria para viver em novidade de vida. Acompanhando agora por decisões de transformação de vida, irmãos. Isso é a fé operante. Irmão Reagan, irmãos, ensinou muito sobre fé, e ele fala também sobre o outro aspecto da fé operante. A fé no mesmo sentido, mas a fé no sentido de crer e chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Em que sentido nós podemos trazer isso para hoje? A fé operante, ela é uma linguagem do crente. Crente tem uma linguagem, crente tem uma forma de expressar. Crente tem uma forma de dizer as coisas, que é fé. Fé é a língua do crente, amém? Nós não nos movemos pelas circunstâncias, nós nos movemos por fé. Então nós não negamos circunstâncias, mas nós não nos submetemos a elas. E fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então essa igreja que é uma igreja modelo é a igreja da fé. Quantos são da fé aqui? Aleluia! A igreja modelo é a igreja da fé, irmãos, a igreja que olha de fato para a vida e chama a existência. Ei, está na hora de você se levantar, se posicionar e chamar coisas à existência para a sua vida. Alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, uma igreja que não é da fé, não chama a atenção de ninguém, não é inspiração para ninguém. Se uma igreja fala do jeito que o mundo fala, se uma igreja entra na conversa como o mundo entra, pois é, economia, pois é, rapaz, é ruim mesmo, pois é, então as doenças, pois é, pandemia, aquela foi a primeira, vai vir outras aí, rapaz, se prepara, viu, pois é, rapaz, acho que vai morrer tudinho. Aí eu te pergunto, irmãos, que modelo é esse que nós estamos sendo? Se a conversa é aquela conversa amigável só para entrar no clima da conversa e se sentir aceito pela conversa. Não, irmãos, a conversa da igreja pois é, a economia está lá fora, mas eu estou em Cristo Jesus, e Ele supre cada uma das minhas necessidades, eu estou vendo o poder de Deus agindo nas minhas finanças, e eu estou crendo que vai melhorar, e se você quiser aprender, eu te ensino como isso acontece. Pois é, pandemia, Covid foi, pois irmãos, eu me livrei da Covid, vou me livrar do Covid-2, Covid-3, Covid-5, vou continuar vivendo a vontade de Deus para a minha vida, vivendo aquilo que Deus tem para mim, vou ficar firme, vou perseverar e vai dar certo. Há uma linguagem, e a gente só é modelo, inspiração para as pessoas, quando a gente alinha a nossa linguagem, a linguagem da palavra de Deus. Essa igreja de Tessalonicenses, irmãos, era assim. É o princípio que Tiago fala lá na carta dele, irmãos, que a gente conhece tanto, fé sem obras é morta. Amém? A fé precisa ter ações correspondentes, a fé precisa ser mostrada através de palavras, ações, amém? Através de generosidade, a fé precisa aparecer. A gente pode dizer, irmãos, que Tessalonicenses tinha uma fé viva, amém? Aleluia, eu estou aqui, irmãos, crendo no Senhor, que você vai ter sua fé avivada essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que final do ano, né, às vezes tem um cansaço um pouco maior, as pessoas estão muito atarefadas, isso às vezes, sabe que reflete na nossa vida espiritual, na nossa vida como igreja também, pressões para fechar contas, pressões para bater metas, esse tipo de coisa, mas irmão, em nome de Jesus, você está no lugar certo hoje, eu estou te dizendo, seja encorajado pela palavra de Deus, aviva a sua fé, sai daqui encorajado, encorajada. Nós temos um lugar, irmãos, para depositar fé e esperança. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e para as promessas de Deus e sermos guiados, inspirados por ela. Eu vou te dizer, vai dar certo, irmão. Vai dar certo, ainda não acabou, vai dar certo. Deus continua no seu trono, vai dar certo. Deus está trabalhando em favor de cada um de nós. A palavra de Deus é sempre verdadeira, ela é sempre poderosa, ela é sempre eficiente, e ela está pronta, irmãos, para operar em favor da vida de cada um de nós. Ele está velando sobre a sua palavra, Deus está observando sobre a sua palavra, e se você pratica a palavra, se você crê e confessa a palavra opera na sua vida de uma forma poderosa.
Tessalonicenses tinha esse exemplo, irmãos, de uma fé operante, amém? O que fazia deles ter essa operosidade da fé? Primeiro, eles acolhiam a palavra do jeito certo. Tem um jeito certo de ouvir a palavra. Sabe que podem ter pessoas que passam por um culto como esse, mas não muda muita coisa, que não faz tanta diferença na sua vida, porque existe a forma certa, não é só ouvir a coisa certa, existe a forma certa de ouvir a palavra. E olha só o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,6: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Oh, glória a Deus, que alegria contagiante. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, apesar dos muitos sofrimentos, cadê posto que em meio a muita tribulação, com alegria, ixi, meu amigo, está tudo diferente do que eu li aqui. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eu achei minha versão bem melhor, vou ler aqui. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que esse povo soube receber a palavra, apesar de... Não tinha dessa, a gente está num tempo difícil, a gente está num dia mau, Paulo, muita opressão do governo, Paulo, a gente está... E de fato aquele povo estava passando por uma tremenda desafio, dificuldade financeira, padecendo necessidades, mas Paulo está dizendo, vocês receberam a palavra com alegria. E porque receberam com alegria, receberam com prazer, com gratidão no coração, aquilo fez diferença na vida deles. Sabe, irmãos, pessoas que recebem a palavra apenas para a razão, né? Vou te dizer, irmão, não faz tanta diferença na sua vida. Eu não estou dizendo que não deva ser entendido, porque Jesus ensina na parábola do semeador que a gente precisa compreender a palavra, senão de fato não funciona. Você tem que fazer mesmo, mas tem que fazer um e um ha-ha. Amém? Não pode ser algo apenas mental, apenas racional. Tem que gerar algo no seu coração, tem que ter uma resposta do seu coração. Posso ouvir um amém? Paulo diz também em 1 Tessalonicenses 2,13, na minha versão, diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Outra característica que Paulo levantou é que eles receberam a palavra como de Deus, não como uma mensagem natural, não como uma mensagem de autoajuda, uma mensagem bonitinha, é palavra de Deus, como se Deus mesmo estivesse falando, como se Deus mesmo estivesse ali apontando direções, amém? Inspirando corações. Irmãos, nós estamos aqui levantando a palavra de Deus essa noite, e Deus está falando nessa noite, é a palavra de Deus, e se ela é recebida assim, com a devida reverência, com a devida alegria, com o devido coração inclinado, desejoso, algo poderoso vai acontecer, a maneira correta, amém? Não só ouvir a coisa certa, mas o como ouvir também. Como vimos aqui, irmãos, eles permaneceram em fé, mesmo diante das circunstâncias adversas. Em 1 Tessalonicenses 3,7, Paulo diz assim: sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Apesar de, eles ficaram crendo, irmãos, recebendo a palavra, firmes na palavra. Amém? Que coisa maravilhosa. A fé possui essa característica, irmãos, de firmeza, de perseverança. Aquele povo que é chamado de heróis da fé, em Hebreus, tem uma galeria lá dos heróis da fé.
quando você vai ver a história, é gente que venceu desafios. É gente que estava debaixo de pressão, mas decidiu não arredar pé e obedecer a palavra. Povo da fé é assim, irmãos, povo que persevera, povo que não recua, que não retrocede, povo que não desanima, amém? Povo que persevera na palavra, povo que continua crendo. Eu digo, continue crendo, continue confessando, continue perseverando, continue obedecendo ao Senhor. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo a sua fidelidade, Deus está vendo a sua perseverança, Deus está vendo a sua entrega para que a vontade dEle seja feita, amém? Aleluia, e vai fazer. Irmão Reagan, no seu livro A Fé para Remover Montanhas, ele diz assim: a fé age como se a promessa já estivesse cumprida, porque ela tem convicção de que Deus já fez a obra. Fala comigo, Deus já fez toda a obra que eu preciso para a minha vida. Entenda isso, da parte de Deus está pronto. Oh, glória a Deus. A fé pega o que está pronto da parte de Deus, irmãos. A fé possui aquilo que já está disponível. Da parte de Deus está pronto. Fala mais uma vez, está feito. Então se comporte como quem crê que está feito. Aleluia. O que você precisa hoje, irmão? O que você está crendo hoje? Quais são as necessidades que você vê diante de você? Coisas a serem superadas, vencidas. Da parte de Deus? Está alinhado com a palavra? Está alinhado com o caráter de Deus? Então está feito. Creia. Se posicione. Chame a existência. Amém? E ainda, outra característica da fé desse povo, eles testemunharam uma vida transformada. Foi esse povo aqui, que é dito lá em Atos, que estavam sendo acusados de transtornar o mundo. É essa a igreja. É essa a igreja. Pensa aí comigo, irmãos, uma igreja que fazia tanta diferença, que o capeta estava enlouquecido com eles, dizendo, meu Deus do céu. O capeta dizendo, meu Deus do céu, não. Acho que não. Ai. Mas o capeta enlouquecido com essa igreja, irmãos, que estava transtornando o mundo, o sistema do diabo. Ou seja, estava avacalhando tudo, o diabo cheio de estratégia, irmão, avançando para cá, isso, idolatria para lá, e coisa errada para o lado de cá, e o pessoal dançando colado para o lado de cá, e não sei o quê, e o diabo só avançando. E aí daqui a pouco surge um povo, por causa de 3 sábados. Três cultos, irmão, 3 cultos. Aí surgiu um povo forte, ousado, da fé. Aí começou o bafafá no inferno. Eles estão bagunçando as coisas que a gente está fazendo tudo lá. Eles estão zoando, estava tudo bagunçado, agora estão ajeitando tudo de novo. Tá? Aquele povo está dando trabalho demais para a gente. Transtornando o mundo. Eu declaro, você é um transtornador das obras do inferno. Você é um homem, uma mulher de Deus, levantado por Deus, para virar esse mundo de cabeça para cima em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. John Stott disse assim: a fé cristã é uma força dinâmica que motiva o crente a viver de forma transformada, refletindo o caráter de Cristo. Amém? Nós somos chamados por Deus, irmãos, com esse dinamismo da fé, para viver uma vida transformada, refletindo Jesus em tudo que a gente faz. Aleluia. Hebreus 11:2, falando do testemunho dos heróis da fé, diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque viveram pela fé, foram boas testemunhas daquilo que estavam vivendo. Então fala aí para o irmão do seu lado, fala assim: vive pela fé. Aleluia, glória a Deus. Então estamos falando de 3 características que tornaram a igreja de Tessalônica um modelo. Primeiro, fé operante. Fala comigo, fé operante. Segundo, nessa noite, dedicação do amor. Amém? 1 Tessalonicenses 1:3. Eu quero ver como está a versão aqui. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Segundo ponto de hoje, a abnegação do amor.
essa palavra abnegado ali no grego, irmãos, fala sobre um trabalho árduo, um trabalho intenso, que até é cansativo, algo que determina muita força para a gente praticar. Paulo estava elogiando a força, a dedicação, eles serem incansáveis em andar em amor. Era um povo cheio de fé, mas era um povo também bruto, irmãos, para andar em amor. Pronto, dedicado para andar em amor. Que amor? O amor sacrificial, o amor do tipo de Deus, o amor ágape. E por isso eram da fé, irmãos, porque Gálatas 5,6 diz que a fé opera pelo amor. Por isso tinha muita fé, porque esse povo aqui era de muito amor também. Amém? Aleluia! Nós somos uma igreja modelo, irmãos, quando andamos em amor. O amor é esse terreno onde a fé opera. O amor é esse terreno onde a semente da fé fica poderosa para germinar e dar frutos. É o amor que proporciona a igreja ser eficiente na sua fé, fazer diferença de fato na sua fé. O amor é que prepara o terreno para a fé transformar. Então, irmãos, essa transformação que acontece pela fé em Cristo Jesus, pela fé na palavra, o crer e confessar, ela é potencializada pelo amor. É o amor que dá a vida para a semente da fé. É o amor que dá esse poder para a fé de fato fazer diferença na vida de cada um de nós. Quando a gente ama alguém, poder fica disponível, porque amar alguém é ser, entendo o que eu quero dizer com isso, é ser Deus na vida de alguém. Amém? Deus é amor, então é uma forma do caráter de Deus, da vida de Deus se manifestar através de você. Quando você ama com ágape, com amor sacrificial, Deus está se manifestando através da sua vida, o próprio amor está se manifestando através de você, e quando isso acontece, transformação acontece. Eu sei que todos nós, irmãos, temos expectativa de transformações na vida de cada um de nós, expectativas de mudanças, expectativas de crescimentos, de rompimentos, amém? Nós temos expectativas de mudanças nas cidades onde vivemos, amém? Nas regiões onde tocamos, nos lugares onde trabalhamos, todos nós temos uma expectativa, porque a gente sabe que o Evangelho é poderoso para transformar, e eu te digo que o amor é o solo, para a semente da fé germinar e transformar. Vou te dar um exemplo prático, de fé operando dentro da casa, dentro da família. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Vou ler com vocês que eu vi que está bem diferente. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O que é tratar com dignidade? É amor. Amém? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vou resumir, o apóstolo, quem é ali? Pedro. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: se você amar sua esposa, tua oração vai funcionar. Ou seja, o amor se torna um terreno para a fé operar. Um amor se transformando num terreno poderoso dentro de casa, para a fé ficar poderosa também através da sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Agora tem o contrário também, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Volta ao versículo anterior, por favor. Olha o que diz, irmãos: se a mulher amar o marido, sendo submissa a ele, mesmo sem palavra, a fé vai operar pelo amor, porque esse homem vai ser ganho, por causa do procedimento, comportamento honesto e cheio de temor. A prática do amor, promovendo salvação, dentro da casa, dentro da família. Amém, irmãos? Então olha só, eu acredito que um dos ambientes mais inóspitos, mais desafiadores para a palavra operar, funcionar, para a fé operar, fé funcionar, é dentro de casa.
Porque um dos maiores desafios, muros, para funcionamento pleno da fé se chama familiaridade. Onde tem familiaridade, geralmente a fé é afetada. Aconteceu com Jesus. Por causa da familiaridade, Jesus não conseguiu operar milagres em um determinado lugar entre o povo da sua terra. Isso acontece dentro das nossas casas também. Às vezes, maridos e esposas não recebem tanto um do outro por causa da familiaridade. Às vezes isso acontece com pais e filhos, familiaridade, parentes. Isso é um fato, um desafio que a gente precisa vencer constantemente. Agora o que Pedro está dizendo, irmãos, é que quando o amor está sendo praticado, obedecido, mesmo nesse ambiente mais inóspito à fé, mais desafiador à fé, que tem que vencer a familiaridade, a fé funciona. Por causa do amor em prática. O amor quebra esses muros que impedem a fé de funcionar. O amor é essa ferramenta que destrói, irmãos, aquilo que separa a nossa fé de acontecer, de ver algo acontecendo. Amém? Aleluia. Então, o amor abnegado, dedicado, essa igreja, irmãos, de Tessalônica, ela decidiu amar às custas mesmo da sua vida, entregar a sua vida em favor de outras pessoas, amar com amor sacrificial, do tipo de Deus. E o amor, irmãos, quando praticado, constrange. O amor quando praticado, irmãos, ele abre portas. Aleluia! Então eu quero te inspirar também, não sair aqui só cheio de fé, mas sair daqui também com seu amor renovado. Às vezes cansa, irmãos, a prática do amor, a prática da fé, a perseverança não é fácil. Em determinadas situações, a gente não vê resultados tão rápidos, e isso pode gerar algum desânimo, isso pode gerar algum tipo de cansaço, e a gente olha para, puxa vida, não foi ainda, não aconteceu ainda, meu Deus do céu, quando isso vai acontecer? E às vezes a gente está vindo para o culto, ouve alguma coisa e pensa, meu Deus, será que vai mudar? Eu estou te dizendo, irmão, permanece firme na palavra, porque é a palavra de Deus que nos dá segurança para as coisas acontecerem. E volta à prática do fundamento, volta a amar com esse amor sacrificial. Respira, essa é uma noite de você respirar fundo, tomar fôlego de novo e vai de novo. Não desiste, não para, não desanima. Amém, continua crendo, continua amando, está funcionando, a semente está lá, irmãos, ela está plantada e algo está acontecendo. Fala comigo, algo está acontecendo. Você não está brincando de ser crente, você não está aqui ouvindo e tratando de qualquer forma, você não é um falso crente, você é uma pessoa que ama Jesus, que serve a Jesus, que recebe a palavra de Deus no seu coração, e eu te digo, está funcionando, irmãos. Talvez a gente não tenha visto tudo ainda, a gente às vezes está com alguns cenários que não são o que a gente gostaria de ver, mas eu vou te dizer, não interessa, irmãos, a palavra continua fiel, e fica fiel à palavra porque vai acontecer. Deus está velando sobre a sua palavra, então ande em amor. Se você já estava meio cansado de andar em amor, já estava carnal, já estava chutando a lata, não, como é que é, chutando, isso aí é... Volta lá do balde para o lugar, amém, devolve o balde, respira fundo e volta a amar, amém, fala, eu sou cheio de amor, glória a Deus. Romanos 5,5 diz isso, o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Homens e mulheres aqui cheios do Espírito Santo, são homens e mulheres cheios do amor de Deus. Não tem falta do amor sobre nós, irmãos, está aí, está disponível, e a gente consegue, diga, eu consigo. Glória a Deus. E por fim, irmãos, terceira característica, que tornou a igreja de Tessalônica um modelo. Primeiro, a fé operante. Segundo, a dedicação em amor, o amor abnegado. Terceiro, a firmeza da esperança. 1 Tessalonicenses 1,3, novamente, diz... recordando-nos diante do nosso Senhor, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos aqui na terra e tem fé em prática
tem amor em prática. Tudo isso exige de nós diligência, perseverança, ficar firme no Senhor. Então, de fato, os nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos precisam estar no céu. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. Os nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui, isso é um fato e precisamos lidar com isso e trabalhar com isso. Mas não tire os seus olhos do que é de fato o teu destino final. Amém? Aquele lugar de fato de plenitude de Deus para mim e para a sua vida. Amém? A nossa esperança é o Senhor Jesus. A esperança do povo tessalonicense, que tornou-os modelo, era algo que não era frágil, mas Paulo diz que a firme esperança era algo firme. Essa palavra firme significa estável, constante, paciente, triunfante. Ou seja, a igreja aos Tessalonicenses, ela tinha um olhar constante em Cristo. Ela não tirava esse olhar de Cristo, ela não ficava variando. Mundo, 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 Cristo, Cristo, Cristo. Terra, 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 Cristo, Cristo. Não, era Cristo, Cristo, Cristo. Estamos aqui, mas os nossos olhos estão lá. Isso é uma característica que torna de nós, faz de nós, irmãos, uma igreja modelo, exemplar. É uma igreja que não está só aqui. Uma igreja que não pensa só naqui. Amém? Uma igreja que não vive em função apenas dessa terra e das coisas dessa terra. Mas está aqui na terra, pratica o que precisa ser praticado, mas os seus olhos estão voltados para a eternidade. Jesus está às portas, Ele logo vem, irmãos. Aleluia, o nosso olhar precisa estar direcionado para Ele. Mais do que esperar, é sobre como esperar. Essa igreja esperava confiantemente. Ele está voltando. Não é uma espera, eu ouvi falar disso. Eu ouvi dizer em escatologia, em Apocalipse lá, que tem um negócio de Jesus vir. Alguma hora isso vai acontecer. Não, não é sobre isso. É sobre uma espera confiante. Jesus está voltando. Ele está às portas. Essa igreja, irmãos, teve um coração, uma disposição tão radical quanto a isso, que Paulo precisou puxar a orelha deles. No sentido de que eles estavam largando tudo da vida. Eles estavam, já estavam começando a flutuar, né? Tirar os pés do chão, porque eles estavam querendo abandonar tudo que dizia respeito à vida daqui, e aí eles estavam vivendo só lá, só o céu, e Paulo falou assim, pera aí, vai trabalhar, vai cuidar das coisas da terra também, equilibra aí, é aqui e lá, amém? Mas eles estavam tão firmes, irmãos, tão conscientes da vinda de Jesus, que estavam até exagerando sobre isso, precisaram ser equilibrados nesse sentido. E às vezes a gente está desequilibrado no outro sentido, a gente está tão cheio da terra, irmãos. Nosso tempo está sendo tão ocupado pelas coisas dessa terra que a gente está se esquecendo que num piscar de olhos, num dia desse, o nosso mestre vem. Já, irmãos, qualquer momento isso pode acontecer, a gente pode estar aqui e nem terminar esse culto. E eles tinham essa percepção, irmãos, de que era muito breve, muito breve. E quantos concordam que quando a gente tem essa consciência da brevidade da vinda dele, que logo ele vem, isso ajusta muita coisa na nossa vida aqui na terra. Isso gera temor, isso gera equilíbrio, isso coloca a nossa vida nos eixos, que a gente não quer ser pego aqui, né, de uma forma inadequada por Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, olha só o que diz 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esqueci que estamos com uma versão diferente. Versículo, volta aqui o 9 e 10, por favor. Eles mesmos, do tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro.
e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então esse povo, irmãos, foi tocado pelo Senhor, transformado, convertido, para servir ao Senhor, mas assim como eles eram dedicados, impetuosos para servir, eles eram impetuosos para aguardar a vinda de Jesus. A mesma força para servir, era a força dedicada também para aguardar. Um rei logo vem. Jesus está às portas. Amém? Fique em pé no seu lugar. Por favor, Rafa, me ajuda. Aleluia. Então, 3 características, irmãos, essa noite: uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme. Amém? Fala comigo: uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme. Amém? São 3 características de uma igreja que pode ser tratada como modelo de fato. Irmãos, nosso coração pulsa aqui em Porto Alegre, nessa igreja, para a gente de fato fazer diferença onde a gente está. Amém? Em cada casa, em cada bairro, em cada cidade onde estamos. Que o Senhor mesmo possa se mover através de nós, transformar vidas através de nós. E a gente às vezes fica pensando: meu Deus, o que eu posso fazer para transformar a vida das pessoas que estão perto de mim? O que eu posso fazer para ser um testemunho, para salvar mais pessoas? Eu te dei hoje aqui 3 chaves para isso. Amém? Primeiro, uma fé operante. Sua fé tem que aparecer pelas suas palavras, pelo testemunho de vida. Sua fé tem que aparecer no seu jeito de viver. Amém? As pessoas que estão ao seu lado têm que ver a sua fé. Amém? Então, testemunho Cristo. Não tenha vergonha da sua fé, muito pelo contrário. Amém? Ame Jesus, celebre Jesus, testemunhe Jesus através da sua vida. Segundo, ele fala sobre um amor abnegado, um amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. Amém? Ou seja, irmãos, às vezes a gente não vai abrir uma Bíblia para o nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos colegas de trabalho e ensinar lá o que significa determinada coisa da Bíblia, mas a gente pode amá-los. A gente pode amar essas pessoas. Amém? Surpreendê-los em amor. Num mundo, irmãos, que o normal é passar perna, o normal é ganhar vantagem, tirar vantagem de tudo. Irmãos, faz diferença você andar em amor. Faz diferença nós provarmos o amor de Deus para a vida de uma pessoa, fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. As pessoas vão reagir até assustadas com isso. Não é possível, está querendo fazer alguma coisa, ele está me enrolando, só pode ser. Você está aqui comigo? Mas deixa o amor de Deus aparecer através de você. É simples, irmãos. A minha ideia hoje é trazer essa simplicidade. 3 cultos, irmãos. 3 cultos, 3 pregações. Tudo bem que era do apóstolo Paulo, mas o Paulinho está valendo também. 3 pregações de Paulo, irmãos, já gerou uma transformação na vida daquele povo a ponto de sacudir um lugar muito grande, muita gente. Eu sei que você tem coisas lindas aí, poderosas da parte de Deus. Às vezes a gente está um pouco lento para praticar, um pouco tímido, mas leva a palavra através da sua vida, do seu testemunho, do amor. Pensa agora aí, um alvo do seu amor para essa semana. Não crente. Pensa aí, vou te dar uns 10 segundinhos. Pense numa pessoa aí, que você sabe que não é crente, que tem algum tipo de relacionamento com você, amigo de profissão, um parente, um vizinho, pensa aí. Agora dispõe o seu coração, diante de mim não é uma promessa para mim não, tá? Para o Senhor. Dispõe o seu coração para ser uma ferramenta do amor sobre essa pessoa. Saia, tema de casa hoje. Você vai sair hoje daqui pensando, como é que eu posso amar essa pessoa essa semana?
Promete aí, você não vai voltar domingo que vem sem amar essa pessoa, de jeito nenhum. Você vai ter amado essa pessoa essa semana. Amém? Aleluia. Pensa, um presentinho, um bolinho, amém, um cafezinho. Só falei de comida, né? Uma comida é uma boa demonstração de amor. Mas tem também atos de serviço, né? Você ajudar alguém em alguma coisa. Ou às vezes tem coisas mais sérias também. De repente é umas pendências aí. Um perdão que precisa ser liberado. Um bate-papo daqueles santo para ajustar alguma coisa. Você e Deus sabem. Amém? Combinado? Você está pronto para amar alguém essa semana? Eu também exerci aqui. Eu vou amar uma pessoa essa semana. Glória a Deus. Yes! Já estou vendo a cena. Vai ser lindo. Você consegue ver a sua cena de amor essa semana? Deus operando? Eita glória! Deus vai operar. Quando você anda em amor, é Deus operando. Amém? E por fim, irmãos, fé operante. Amém? Amor abnegado. E por fim, essa esperança firme.